pedras preciosas. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras, professor de História. Estou aqui para dar uma pedrinha preciosíssima para vocês. Qual é essa pedra? O século XIX. Século XIX, meus amigos, é um século de consolidação das grandes transformações que aconteceram a partir do século XVIII. Século XVIII, século das luzes, como vocês devem lembrar, por causa da grande corrente iluminista, que foi o fomentador ideológico das grandes revoluções que ocorreram no planeta. A partir do século XIX, essas transformações que aconteceram no século XVIII, elas começam a atingir a ciência. Por quê? No século XVIII, você vai ter a política, a economia sendo atingida, a Revolução Industrial, as atividades econômicas, a organização dos sistemas políticos europeus, obviamente que elas vão ter uma total transformação. Mas a partir do século XIX, essas transformações políticas e econômicas vão incidir sobre a ciência. E aí nós vamos ter o surgimento, principalmente na França e na Alemanha, de duas grandes correntes que fazem com que a ciência tenha um grande desenvolvimento. No caso ali da Alemanha, você vai ter Kant, você vai ter Schopenhauer. No caso da França, você vai ter o grande Auguste Comte, com a sua corrente positivista, e a partir desse momento nós vamos ter visões desse grande processo de transformação que aconteceu na Europa e que a ciência está envolvida. Lembre-se que esse desenvolvimento científico, ele é acoplado a essa estrutura da Revolução Industrial. Então, o desenvolvimento industrial provoca exatamente uma mudança de mentalidade, e essa mudança de mentalidade, ela é fundamental para uma reorganização das estruturas ideológicas existentes no continente europeu. Então, você se liga que esse século XIX, ele é fundamental para uma mudança não só política, econômica e social, mas também uma mudança científica que impacta diretamente sobre o que vai acontecer no século XX. Beleza? Então aqui é a nossa pedra preciosa, fica o meu abraço e até mais. Olá pessoal, professor Franklin Rinaldo, professor de Física, e eu trago para você uma pedra preciosa, uma pedra sobre eletricidade, para você que acompanha o Enem para Todos. Você sabia que lá no final do século XIX havia uma luta intensa sobre a energia elétrica? É isso mesmo, era a Guerra da Corrente. Dois cientistas brilhantes brigavam sobre a patente da energia elétrica. Um defendia a corrente contínua e o outro defendia a corrente alternada. Thomas Edison era um experimentador, um cientista fabuloso que defendia a corrente contínua. Para ele, a corrente contínua era a solução. Por quê? Porque você poderia armazenar em grandes geradores e ela era muito utilizada na iluminação pública, nas residências. Então, ele defendia que essa seria a melhor maneira de distribuir energia elétrica para a população. Ao contrário disso, Nikola Tesla, um grande cientista e matemático, esse era a sua vantagem. Ele dizia que não, que o correto era distribuir a energia elétrica através da corrente alternada. Isso porque ele dizia que seria mais fácil essa energia chegar a locais bem mais distantes. Então essa briga perdurou por muitos anos e eles então brigavam e tentavam convencer qual era a melhor maneira de distribuir essa energia. Assim, o que é que acontece? Uma grande companhia tentou promover uma discussão entre esses dois. Qual seria a melhor maneira de distribuir a corrente? Bom, Thomas Edison, ele utilizava a corrente contínua para a qual você teria que ter cabos bem maiores, bem mais grossos e a possibilidade de armazenar essa energia. Nikola Tesla, não. Bom, eu posso transmitir essa energia a longa distância. Já que ela é alternada, eu posso aumentar a voltagem, diminuir a voltagem, controlar essa variação e conseguir transmitir ao longo de grandes distâncias. Agora, o interessante é que Thomas Edison, ele foi, de certa forma, chefe do Nikola Tesla. Nikola Tesla trabalhou para ele. Olha só o que é isso. Olha só o que é interessante. E aí o Thomas Edison não reconheceu, digamos assim, a grande genialidade de Nikola Tesla. Mas com o passar do tempo, percebeu-se que transmitir energia elétrica a longas distâncias era o melhor benefício para a população naquela época. Então, o que nós temos hoje é a corrente alternada, pela qual Nikola Tesla conseguiu provar fisicamente, matematicamente, que era a melhor maneira de distribuir a corrente elétrica. Então, fica ligado aqui no Enem para Todos, porque você sempre terá
pedras preciosas para o seu conhecimento. Pedras Preciosas,